Bom dia.
Sim. Tudo bem com vocês? Bem, pessoal, nesta semana eu consegui ali fazer a avaliação do segundo trabalho, né, e achei um horário ali na quarta-feira, mandei um aviso aqui para a turma, e então no horário ali do final da tarde de quarta-feira passada, eu fiz alguns esclarecimentos ali sobre a correção do trabalho 2, né? E comentei com o pessoal que estava lá participando que o objetivo ali daqueles comentários que eu tenho feito lá no ambiente do Moodle digamos, explicar, né, por que às vezes a pessoa faz um trabalho lá, espera uma determinada nota e recebe uma nota diferente, porque vamos supor que a pessoa, falando especificamente, trabalho 2 aqui de cálculo, né? Fez o trabalho e ganha nota 10. Bom, se a nota é 10 é porque atendeu todos os requisitos da avaliação, né? Não há nada, a princípio, a ser modificado. No entanto, se a pessoa recebe a nota 7 ou 8, a pessoa quer saber por quê, né? E como a gente não tem a possibilidade de entregar, né, fazer a devolução pessoalmente, né? Então eu tenho usado aquele recurso ali do Moodle para fazer o comentário, né, e explicar para vocês que determinada parte do trabalho, né, não está bem escrita, e então é necessário fazer algumas modificações, tá? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar aqui para vocês o desenvolvimento, tá, das questões ali do trabalho conforme eu entendo que deva ser realizada para atender o que é solicitado no enunciado da questão, né? E assim vocês podem ter uma referência, né, para melhorar aí para os trabalhos que vão vir aí pela frente. O objetivo das observações é fazer com que vocês melhorem a parte escrita, questão do uso da anotação, né? Por exemplo, no cálculo das integrais, tá? Então, alguns escrevem o símbolo da integral ali, o S alongado, e não escreve o dx, né? Isso está errado, tá? Tem que escrever o dx, tem que escrever, porque depois vocês vão ter, alguns de vocês, né, vão fazer o cálculo a várias variáveis, né? O cálculo integral, às vezes tem que calcular uma integral dupla. Aí tem que indicar se é dy dx, se é dy dz, né? Dx dz. Então, o objetivo da anotação é exatamente indicar qual é o processo que está sendo realizado, né? Outra coisa que acontece às vezes, está calculando uma integral definida, né? No caso a gente está vendo a integral definida. Aí aparece uma mistura de notações da integral definida com a integral indefinida, né? Isso também tem que evitar. Então, quando for necessária a utilização de alguma fórmula da integral indefinida, como um cálculo intermediário, né, a sugestão é fazer o cálculo separadamente, né? Faz lá no outro lado da folha, na parte inferior do cálculo, para ficar mais organizado, né, o desenvolvimento, para não ficar meio truncado, né? E quando usar a técnica da substituição, né, a gente não escreve que a integral de, sei lá, e na menos 2x dx é igual a du, que é igual a menos 2x, menos 2dx, né? Essas coisas são separadas, tá? Então, esse é o objetivo, né? O objetivo das observações é tentar colaborar para que vocês desenvolvam a parte escrita, né? Que isso é um processo natural de aprendizagem, né, pessoal? Vocês vão aprendendo ao longo do tempo, isso é uma coisa normal. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, né, as soluções das questões do trabalho, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, e depois, então, a gente retoma
o nosso conteúdo aqui das integrações por partes que a gente está vendo. Então aqui, pessoal, ó, vai aparecer para vocês a primeira questão, né, é aquela questão de cálculo da área da região limitada pela curva na parte superior, x ao quadrado mais 1, na parte inferior era y igual a x, e o x variando de menos 1 até 2. Né? Então, a área da região sombreada, que geralmente a gente chama de A, é igual à integral de menos 1 até 2 da integral, abre um parênteses, x ao quadrado mais 1 menos x, fecha o parênteses dx. Então, esta aqui ó, é a notação oficial, tá? A notação padrão. A integral definida, os limites de integração aqui especificados que vêm lá do desenho, né? O parênteses deve ser utilizado para indicar que a gente está calculando a integral destas 3 parcelas, x ao quadrado mais 1 menos x. E aí fecha o parênteses aqui. Certo? Não se deve escrever sem o parênteses. Porque se a gente escreve sem o parênteses, quais parcelas estão sendo realmente integradas? Tá? Então, isso aqui, o uso do parênteses, por exemplo, se a gente vai usar depois um computador, efetuar um cálculo, né? Claro que hoje, né, o desenvolvimento das linguagens de computação evoluíram muito, então certas operações já são possíveis de serem omitidas. Né? A multiplicação, por exemplo, a gente não escreve em boa parte dos programas de computador que fazem operações aritméticas, porque fica subentendido, por exemplo, quando a gente escreve um número do lado de uma letra, ou uma letra do lado da outra, sem espaço, é porque ali tem uma multiplicação escondida, digamos assim, né? Mas isso faz parte da evolução. Na anotação, se vocês olharem nos livros de cálculo, né, quando a gente tem mais de uma parcela aqui, a gente tem que agregar essas parcelas com o uso do parênteses. Tá? Então, vejam, aqui eu estou calculando uma integral definida. Eu preciso das fórmulas, né, de integral do x ao quadrado, do 1 e do x. Aí eu posso ir lá, ó, lá no final, colocar uma observação. Né? A integral de x ao quadrado mais 1 menos x dx é dada por essa expressão aqui. Até posso calcular lá junto ali com a fórmula do cálculo da integral definida, mas escrevo numa outra linha. A gente não pode escrever, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, a gente não pode igualar isto aqui, ó, né, a x ao cubo mais x menos x ao quadrado sobre 2 mais c. Tá? Porque isso aqui é uma integral definida. Né? Então a gente usa, digamos assim, o resultado da integral indefinida, né, na aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então tá, calculei aqui as integrais indefinidas, né? Aqui não foi necessária a utilização da técnica da substituição, né? São todas integrais imediatas. Então a gente vai pegar esta primitiva aqui e representar aqui, ó, x ao cubo dividido por 3, mais x, menos x ao quadrado dividido por 2, que são as primitivas, né, de x ao quadrado, 1 e x, respectivamente. A gente vai calcular estas parcelas no ponto 2, vai calcular no ponto menos 1 e vai subtrair de acordo com a fórmula do teorema fundamental do cálculo. Então, o que acontece? Alguns de vocês pensam, vou calcular separado, cada uma delas. Não tem problema. Pode calcular separado. Se vai calcular separado, calcula realmente separado. Não iguala todas as quantidades aqui. Porque isso aqui é uma soma de 3 parcelas, né? A primeira mais a segunda mais a terceira. Então, se vai calcular separado, deixa um espaço suficientemente claro para dizer que aquele cálculo é separado. E depois substitui aqui. Certo?
Então, vai ficar, ó, eu faço aqui primeiro, eu peguei todas as 3 parcelas e substituí o x por 2, tá? Então ficou 2 ao cubo sobre 3, mais 2, menos 2 ao quadrado dividido por 2, menos lá do teorema fundamental do cálculo, aí substitui o x por menos 1. Menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1, menos o menos 1 ao quadrado sobre 2. Então a gente tem que usar o parênteses para indicar essas potenciações, né? E cuidar que aqui, como tem o sinal de menos que vem lá do teorema fundamental do cálculo, tem um grande parênteses aqui para agrupar essas 3 parcelas que são resultantes da avaliação desta expressão no ponto menos 1. Tá. Aí, vai calcular no ponto 2, né? Dá 8 terços mais 2, menos 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2, que dá 2. Então, calculou aqui. Aqui dá menos 1 terço, menos 1. Esse menos está fora aqui, ó. Né? Menos 1 ao quadrado é 1, então ficou menos 1 meio. Vejam que o parênteses foi mantido aqui. Né? Bom, esse 2 com esse menos 2 dá 8 terços, aqui é o primeiro parênteses. O que eu fiz aqui? Somei essas 3 parcelas, as 3 são negativas. Né? Aí somei, coloquei o sinal de menos em evidência. Com menos, com esse menos dá mais. 8 terços mais 11 sextos. Calculo o mínimo múltiplo comum. 27 sextos, divide por 3 dá 9, divide por 3 dá 2. Então a área é 9 meios. Né? Então, conforme a gente conversou, né, nos livros de cálculo, e especialmente no livro do ano que a gente está usando, a gente não está especificando, mas pode especificar a unidade de área, né? A gente combinou que poderia ou não especificar. Tá? Então, isso é um detalhe, nesse caso não vai, a gente já combinou previamente que não é o mais importante. Tá? Então, a área daquela região sombreada é 9 meios. Então, tem que escrever uma conclusão aqui, pessoal. Por quê? Porque dependendo, né, da apresentação, ficam algumas contas intermediárias misturadas com o cálculo final, e aí a gente não consegue distinguir o que é cálculo intermediário e o que é cálculo final. Né? Então a gente tem que escrever. Tem uma série de cálculos, aí vem uma frasezinha bem curtinha, assim, a área da região achurada, a área da região é 9 meios. Né? Isso dá um acabamento que, para a pessoa que está lendo o trabalho, não deixa dúvida que aquele cálculo ali é realmente o resultado do cálculo que foi feito lá, que pode ter 2, 3 páginas, nesse caso aqui é uma página de cálculo. Né? É tanto. Tá? Então, se vocês não querem deixar margem para dúvidas, para quem vai ler, porque assim, a percepção de quem está escrevendo um trabalho é diferente da percepção da pessoa que vai ler depois, que não está sabendo qual é o contexto da pessoa que está escrevendo. Tá? Então você tem que pensar nisso, tem que se colocar no lugar da pessoa aqui de fora, que vai ler, que não fez parte do desenvolvimento daquelas questões. Né? Pode ser eu, o professor, ou qualquer outra pessoa. Até peço para que vocês façam uma experiência com os familiares de vocês. Peço para um irmão de vocês, um tio, uma tia, um pai, a mãe, uma pessoa, um familiar que tenha tempo ali. Dá uma lida aqui para mim. Né? Vê se está claro o que eu quis dizer. Certo? Isso vai ajudar vocês a melhorar a parte escrita, e não é só aqui para o cálculo 2, pessoal. É para a atividade da vida toda. Vocês vão ser, né, profissionais depois. Então, a parte escrita é bom sempre a gente tentar qualificar, tentar melhorar. Tá? Então, é nesse sentido que eu faço as recomendações que eu faço lá no Moodle. Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui. Se eu posso passar para a questão 2. Fique à vontade. Tá, então, eu vou passar para a questão 2. Na questão 2, né? Então, é uma questão que envolvia o cálculo do valor médio desta função aqui, e na menos 2x, no intervalo 0,4. Então, qual era o objetivo dessa questão, quando eu selecionei? É calcular o valor médio, que é uma das aplicações da integral definida, né? Eu listei lá diversas aplicações, cálculo de áreas, cálculo do valor médio, cálculo de volumes,
campo magnético, intensidade do campo magnético, teorema da divergência, enfim, olha, a variedade de aplicações é realmente muito grande. Tá? O valor médio de uma função é uma das aplicações. E aqui neste exemplo, junta com a utilização da técnica da substituição. Então, esse é o objetivo da questão. Mostrar uma aplicação e usar a técnica da substituição. Tá? Então, observa, tu vais ter que integrar esta função aqui. Né? Integral de n menos 2x não é uma integral direta, tu tem que fazer o uso da substituição. Então, o que eu fiz aqui? Ó? A parte final. Né? Claro que isso aqui é só uma sugestão, vocês não podiam, vocês podem organizar como vocês acharem, né, melhor, mas tem que ser mais organizado o cálculo. Tá? Então, vou calcular a integral de e menos 2x. Então, eu percebo que essa integral não está ali naquela minha tabela, não é integral de e na x. Então, vou lá, identifico, ó, u igual a menos 2x, o du é menos 2 vezes dx, então o dx é menos 1 meio vezes du. Então, a integral de e na menos 2x dx, esse menos 1 meio é uma constante, né? Fica menos 1 meio vezes a integral de e na u du, que agora sim eu aplico a fórmula básica, é menos 1 meio de e na u mais uma constante, e eu substituo o u como menos 2x. Né? Então eu tenho aqui, ó, para deixar bem claro, ó, a integral de e na menos 2x dx é menos 1 meio de e na menos 2x mais c. Então eu tenho aqui o primitivo, calculado. Certo? Então veja, eu calculei separadamente lá do cálculo da integral definida. Não tem por que deixar lá no meio ou junto, escrevendo símbolos de igualdade. Né? Então, isso que vocês devem procurar melhorar. A gente não iguala as coisas todas. Né? São cálculos separados. Isso aqui é a integral indefinida, que agora eu tenho condições de utilizar na aplicação do teorema fundamental do cálculo. Aí eu volto lá. Ó, valor médio da função é 1 dividido por b menos a, 1 dividido por b, 4 menos 0, integral de 0 até 4, de n menos 2x dx. Esse 1/4 aqui multiplica menos n menos 2x dividido por 2, que eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Vou calcular a primitiva no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. Né? Então, esse menos vai ficar menos 1/8 aqui, ó, porque 2 vezes 4 é 8, e esse menos eu coloquei lá do lado de fora do parênteses, que é mais fácil de fazer o cálculo. Né? Aí vai ficar menos 1/8 e na menos 2 vezes 4, menos e na menos 2 vezes 0. Né? Menos 1/8, aqui o sinal de menos ficou meio apagado, menos 1/8 vezes e na menos 8 menos e na 0. Né? Então, como eu tenho aqui um número negativo multiplicado por outro número negativo, né, eu troquei o sinal, e na 0 é 1, né, então vai ficar menos com menos, vai ficar mais 1. Então, 1 menos e na menos 8 sobre 8, que é em torno de 0,12. Né, eu até sugeri lá, se for fazer o cálculo, usar duas casas decimais, esse é o valor médio da função, 0,12. Tá? Até alguns de vocês calcularam o ponto em que ocorre o valor médio da função, tá tudo ok. Né? Certo? Então, isso é o desenvolvimento da solução dessa questão 2, que foi solicitado ali no trabalho 2. Né? Então, no final, né, claro que aqui, pessoal, ó, eu escrevi durante todas as etapas do cálculo, né, FM igual, FM igual. Né? O que eu noto aqui? Assim, você escreve lá no início FM, aí vem um monte de cálculo intermediário aqui, com um monte de igualdade, e aquilo se perde. Né? Então, ou a pessoa repete, como eu estou fazendo aqui, que é uma opção, ou vai usando o símbolo da igualdade e no final apresenta a conclusão. O valor médio da função é tanto. Tá? Que não deixa dúvida, né, do que a pessoa está calculando. Né? Então é isso que vocês... claro que aí tem a questão de... eventualmente alguns fizeram cálculos... de modo equivocado, enfim, aí tem cada um tem uma situação diferente da outra. Tá? Mas o resultado em geral do trabalho foi bom, então creio que o objetivo foi alcançado pela maioria de vocês.
Então, deixa eu ver aqui. Então, aqui, pessoal, ó, olhando o nosso plano de ensino, né? Hoje é dia 25, tá? Então, ali eu botei um lembretezinho para mim mesmo, né? Na semana que vem começa aquela etapa de avaliação intermediária das disciplinas de graduação, onde vocês dados ali a responder um pequeno questionário sobre o andamento das disciplinas que vocês estão matriculados em cálculo 2. Então, eu estou lembrando que vai começar semana que vem, vocês devem entrar lá no site da PUC, tem uma área lá dos alunos, né? E é possível, então, responder a avaliação intermediária das disciplinas de graduação que vocês estão. Tá? Então, eu peço que vocês participem, façam lá sugestões, enfim. Tá? O que mais que eu queria comentar com vocês? Eu vou reorganizar um pouco aqui, pessoal, a área do Moodle, tá? Eu venho publicando aqui os vídeos assim, ó, separadamente, né? Um link para cada um. Então, agora eu criei uma aqui, ó, tá? Então, a princípio, se eu conseguir tempo aqui, agora eu vou ter que usar um outro de processamento, eu vou publicar os vídeos dentro da playlist do Cálculo 2, né? Então, vocês não vão precisar... vai ter um link só, que é o link da playlist, já está ali, ó, né? Vocês vão clicar ali, ó, e lá dentro da playlist estarão os vídeos, né? A partir da aula de hoje, eu já vou fazer a publicação desta forma, né? E à medida que o tempo for passando, que eu tiver condições, eu vou pegar e vou migrar estas que já foram publicadas separadamente, eu vou publicar dentro da playlist lá que eu criei no canal do YouTube, tá? Então, vai ficar melhor, que não vai ter aquele monte de vídeos ali separados, vai ter um link só. Acho que vai ficar mais fácil para vocês também. Bom? Deixa eu ver. Tá. Acho que é isso aí. Então aqui, ó, vamos voltar lá, só para dar uma olhada no nosso plano de ensino. Nós estamos aqui, ó, técnica de integração por partes. Nós já fizemos uma aula aí na terça-feira. Nós vamos fazer mais uma aula hoje, integração de funções racionais. Tá? Então vou lá abrir o livro. Então, vou dar uma olhadinha aqui na página do livro. Integração por partes, é lá na página 491 do livro, que o marcador é 511. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Eu recebi uma mensagem aqui que minha conexão está meio instável. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá, obrigado. Então vamos conectar ali com o livro, né, para a gente acompanhar aqui que estranho, pensei que eu já tinha aberto aqui. Deixa eu só ver aqui. 7/2. Integral por partes. Então, vou voltar aqui. 511. Então, o objetivo aqui da integração por partes, né, pessoal, conforme o autor apresenta no livro, né, vocês podem procurar em outros livros, eventualmente quem tem algum livro de cálculo em casa, né, eventualmente algum familiar tem,
Então, se vocês a forma de integração por partes, ela tem por objetivo resolver o problema de calcular uma integral que tenha um produto de dois fatores e enxergar, né, um fator como sendo uma função auxiliar u e o outro fator como sendo a diferencial de uma função auxiliar que vai ser representada por dv. Né? E desta forma, então, a gente apresentou, né, esta regra prática, digamos assim, da integração por partes, né, que é uma consequência da regra do produto para cálculo da derivada, através desta notação aqui. Então, essa notação ela tem o objetivo de facilitar, né, a aplicação da integração por partes, enxergando, né, que o u vai ser uma função que a gente vai chamar genericamente de f de x, e a diferencial de v, né, vai ser a derivada da função g de x vezes dx. Então, assim, alguém esses dias perguntou, né, no caso da integração por substituição, como é que tu identifica a variável auxiliar u? Bom, cada caso é um caso, e aqui no caso na técnica da integração por partes é a mesma coisa, né, porque existem às vezes duas escolhas distintas possíveis, e aí a gente tem que fazer por tentativa e erro, né? Mas não é uma tentativa e erro assim completamente às escuras, tá? Então existem algumas orientações, alguns parâmetros que, se tu levar em consideração, a chance de acertar na escolha, né, e obter sucesso na aplicação da integração por partes aumenta. Então, como a gente viu aqui, ó, só para a gente dar uma olhada, integração de x vezes cosseno de x, né? Ó, então, para esse tipo de produto, eu tenho polinômio, representado pela função x, vezes função trigonométrica, função cosseno. Para esse tipo de produto, a escolha natural, que geralmente dá resultado, e isso é consequência das observações, né, pessoal? Vocês têm que lembrar que isso aqui, o cálculo, já existe uma tradição. Então, todo o conhecimento acumulado pelos usuários do cálculo, né, professores, estudantes, pesquisadores. Bom, quais são as técnicas que mostraram um resultado mais efetivo? Quando tu tiver de calcular a integração por partes, polinômio vezes cosseno, polinômio vezes seno, é recomendado escolher a função auxiliar u como polinômio, no caso a função auxiliar u igual a x, e a diferencial de v é o produto cosseno de x vezes dx, tá? Usando essa notação aqui, ó. Então a f de x, daqui do exemplo, seria o x, né? E o dv, que é a derivada do g vezes dx, é cosseno de x vezes dx. Uma vez que essa parte aqui, ó, é definida pelo usuário, tá? Ó, vou colocar uma observação aqui. Escolho, defino que o u é igual a x e o dv é igual a cosseno de x. Isso aí é a pessoa que está resolvendo, que está aplicando a técnica, que tem que decidir, né? Teria a opção de escolher o u igual a cosseno, só que isso acaba não sendo muito bom, tá? Por quê? Porque quando tu vai ter que fazer a segunda etapa, o que é a segunda etapa? Tu vai ter que calcular a derivada. A derivada de x é 1, né? Então, vejam que o du fica igual ao dx, o du ficou igual a dx, não precisa fazer ajuste nenhum. E o v, que é a integral do cosseno, é uma integral de tabela. Tu pode calcular diretamente, a integral do cosseno de x dx é seno de x, né? Se tu fizesse de modo inverso, tu teria que calcular a integral de x, que daria x ao quadrado sobre 2. Então, tu aumentaria o grau do polinômio em vez de diminuir. Então, se tu aumenta o grau do polinômio, vai aumentando o grau de dificuldade, né? A ideia da técnica é diminuir o grau de dificuldade, não aumentar, né? Então, vejam que por esta escolha aqui, né, de acordo com estas escolhas que foram feitas, vai ficar, aqui, ó, eu quero olhar a fórmula ali, ó, fica u vezes v, né? Ó, u multiplicado por v, x vezes a integral do cosseno, que é seno, o v igual a seno de x. Então fica x vezes seno de x, aqui é a primeira parcela, tá? Então esse produto
corresponde ao fator U multiplicado pelo fator V, né? X vezes seno de x, menos. Aí vem a segunda integral. Integral de V vezes du, seno de x dx. Ó. Então, por isso que quando du é igual a dx é uma maravilha. Porque daí resultou uma integral, neste caso, uma integral imediata. A integral do seno de x é uma integral conhecida, é menos o cosseno de x. Então, aquela segunda integral que está destacada em tela, né, eu apenas consulto a tabela, né, e resolvo diretamente. Ó. Então, na outra linha eu vou escrever que a integral de x cosseno de x é o produto x vezes seno de x, que é o primeiro fator ali, menos essa integral já está sendo calculada, menos cosseno de x. Quando eu termino de calcular as integrais que aparecem do lado direito, eu introduzo a constante de integração. Ó. Então é aqui que aparece a constante. Aqui não apareceu porque eu ainda estou usando a integração por partes. Tá? Então não tem razão de eu, neste momento aqui, introduzir a constante. A constante fica guardadinha ali, né, na memória, para no final das operações de integração ela vai aparecer. Ela vai incrementando e vai acumulando todas as constantes que aparecem em todas as etapas. Resultou, então, que a integral, né, de x vezes cosseno de x é x vezes seno mais cosseno de x. Então, conforme a gente viu na outra aula, né, ó, para a gente verificar que está ali o resultado, né? Bom, aí a pessoa tem lá uma insegurança, será que realmente está certo, né? Esta resposta aqui que foi obtida, já que é resultante de uma técnica, de repente a pessoa fica com uma preocupação ali, será que acertou um sinal, errou um sinal? Bom, o que ela faz? Ela pode recorrer à verificação, né? A derivada do resultado obtido, ó, derivada de x vezes seno de x mais cosseno de x mais a constante, que até pode omitir a constante, porque a gente sabe que a derivada da função constante é igual a zero. Né? Derivada x vezes seno de x mais a derivada do cosseno de x. Então vejam aqui, ó, isso aqui eu tenho um produto. Ó, né? Então eu tenho que usar a regra do produto. Vai ficar a derivada de x, que é 1 vezes seno, mais x vezes a derivada do seno, que é cosseno, menos seno de x, porque a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então veja que esse seno aqui, ó, que aparece em primeiro lugar, vai cancelar com esse menos seno que aparece aqui, na terceira parcela, então sobra x cosseno de x, que é realmente o que tem que acontecer, né? A derivada do resultado tem que dar x vezes cosseno de x, portanto realmente está concluída a aplicação da integração por partes, né, neste exemplo. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Então, tem outros exemplos que estão aí nesse texto. Vocês poderão depois dar uma olhada, eu não vou refazer todos aqui. Mas, vamos exemplificar. Aqui, vamos assim. Várias páginas aqui. Vamos botar aqui, ó, continuação. Então vamos dar uma olhada nos exemplos que aparecem lá no livro. Ó, e mais para frente ali vai aparecer um exemplo de integração por partes no cálculo de uma integral definida. Vamos ver como é que é feito isso, tá? Tem a integral repetida, esse exemplo a gente já fez, né? Esse exemplo a gente já fez. A integral de n x cosseno de x a gente já fez também. Então esse exemplo já está feito. Ó, como é que a gente calcula uma integral por partes no cálculo de uma integral definida, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, do livro, na página 496. Se vocês estão acompanhando pelo livro, é lá no marcador 516, tá? Exemplo 7 da página 496. Exemplo 7 do livro
página 496. O que aconteceu aqui? Tá meio estranho aqui. Estou com um probleminha aqui, ué. 496. Tá? Então o exemplo é o seguinte. Calcular integral de 0 até 1 do arco tangente. Vamos ver se é aqui. Então aqui, pessoal, essa integral é uma integral definida. É uma integral definida de 0 até 1 do arco cuja tangente é x. Então, olha só. A minha sugestão para vocês é calcular primeiro a integral indefinida. Tá? Então, eu vou fazer aqui o cálculo da integral indefinida, certo? Que eu acho melhor, eu acho mais fácil de ser implementada a integral indefinida primeiro, né, e depois faz a integral definida. Mas conforme disse para vocês, é como eu faço e acho melhor. Quem quiser fazer de uma forma diferente, né, procure desenvolver uma forma organizada de fazer isso. Então, neste caso, o que o autor recomenda? Ó, o DU é o arco cuja tangente é x, e o DV vai ser o dx. O DV vai ser igual ao dx. Certo? Isso aqui, como eu disse para vocês, é uma escolha, né? Então, a gente tem que fazer a escolha e ver se funciona, tá? Então, definiu ali. Então, o que vai acontecer? Vai calcular o DU. O DU é a derivada da função arco tangente, que é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, 1 dividido por 1 mais o x ao quadrado, vezes dx. Tá? E o v vai ser a integral de dx. A integral de dx é igual a x. Então, v vai ser simplesmente a integral de dx, que é o próprio x. Tá? Então, vejam. Vou passar lá para outra página. Ó, fica... Quando vamos inserir a fórmula aqui para a gente lembrar, né? Integral de UDV, eu sempre sugiro no início, né, pessoal? Depois a gente decora, que nem aprender música, né? Eu não sei se vocês tocam algum instrumento musical, eu gosto de tocar violão. Então, para aprender as músicas, no início, a gente tem que olhar ali, né, a sequência de notas. Depois a gente procura decorar, para não ficar olhando, né, a tablatura ou a partitura com frequência, tá? Então, o melhor é depois decorar a fórmula, tá? Mas aqui é a fórmula. Então, vai ficar. Ó, vamos lá. Vou copiar aqui. Igual. U vezes V, né? Então, como aqui isso aqui é uma multiplicação, não importa a ordem, eu vou escrever x vezes o arco tangente de x, que é mais fácil, né? X vezes o arco cuja tangente é x, menos. Aí vem a integral de x vezes du. Ó, então fica x sobre
Vamos tirar esse x daqui. X dividido por 1 mais x ao quadrado. Vezes dx. Tá? Esta integral aqui, que aparece agora aqui do lado direito, né, é uma integral que vai ter que ser feita por substituição. Tá? Então eu vou calcular, cálculo da integral, essa aqui, por substituição. Vamos lá. Vou calcular separadamente essa integral. Veja que agora eu fiz uma pausa aqui no cálculo. Como a derivada de x ao quadrado é 2x dx, eu vou escolher a variável auxiliar u nessa integral. U igual a 1 mais o x ao quadrado. 1 igual a mais x ao quadrado. E o du vai ser igual a 2x dx, porque a derivada de x ao quadrado é 2x. Então vai ficar 2x vezes dx, porque a derivada de 1 é 0. Tá? Então essa integral aqui, ó, ela pode ser calculada observando que não tem o 2 ali, né? Certo? Então o x dx eu posso substituir por du sobre 2. Ó, o x dx é du sobre 2. Tá? Então esse du sobre 2 equivale a divisão por 2 aqui na frente da integral, né? A gente vai escrever 1 meio a integral de du sobre u. Tá? Que é a mesma coisa que 1 meio vezes o logaritmo natural do módulo de u, mais uma constante. Aqui a gente não precisa escrever, a gente está usando integração. Isso aqui é uma. Lembra, isso aqui são todas etapas intermediárias, então não precisa calcular as constantes aqui. 1 meio, logaritmo de quem? Quem é o u? 2x dx, não, u é 1 mais x ao quadrado. Ó. 1 mais x ao quadrado, está ali. Mais x ao quadrado, fechou aqui. Então, tu já calculou. Conclusão, ó. Então, esta integral, vejo que tudo isso aqui é um cálculo intermediário, né? É isso aqui, menos essa parcela aqui, ó. Ver se eu consigo copiar só essa partezinha aqui. Consegui. Mais uma constante. Tá? Então, vejam, agora eu posso escrever a constante porque as etapas intermediárias de cálculo, elas se encerraram. Né? Eu defini o valor da integral indefinida de arco cuja tangente é x. Tá? Ah, professor, por que o u tem que ser igual ao arco tangente? Como eu disse para vocês, professor. É uma questão de escolha. Aqui parece que só tem um fator, né? Na verdade tem dois, é o arco tangente vezes 1. Só que o 1 é um elemento neutro, a gente não enxerga, a gente não escreve. Tá? Neste caso aqui, não tem como escolher o u igual a 1, porque a derivada de u vai dar 0, aí não vai acrescentar em nada. Né? Então, por isso que nesse caso aqui, a única possibilidade de escolha realmente é u igual ao arco cuja tangente é x e o dv igual a dx. Tá? Bom, o que nós queremos calcular? Queremos calcular isso aqui. Tá? Então, na hora de calcular esta integral, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo. A gente vai botar aqui o símbolo do teorema, né, para indicar a aplicação do teorema. Vou pegar a barrinha ali que aparece do lado direito, para não deixar dúvida. Ó. Agora a gente vai botar um parênteses aqui. E vamos incluir aqui, ó, toda esta função. Vamos copiar aqui. E vamos calcular, ó, no ponto 1 e no ponto 0. Então, vamos lá para outra página. Vai ficar melhor aqui a visualização. Ó.
Então, quanto é que vai dar isso aqui? Bom, aí é uma questão de cálculo, né, pessoal? Aí a gente tem que calcular com a substituição, primeiro, do ponto 1 no lugar do x, né, vai ficar 1, a gente não precisa escrever, né, vai ficar o arco cuja tangente é 1, menos 1 meio do logaritmo. Bom, aqui a gente pode fazer um cálculo direto, né, 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2, menos o logaritmo de 2, né? Aí menos, aí agora tu vai calcular quando o x for 0, né? Aí dá 0, 0 vezes o arco cuja tangente é 0, mas não precisa nem calcular, porque se um dos fatores do produto é 0, vai dar 0, né? Menos 1 meio do logaritmo de 1, né? Porque quando o x é 0, né, vai ficar 0 ao quadrado mais 1, que é 1. O logaritmo de 1 também é 0, né? Então a resposta final, a conclusão, esta integral é simplesmente essa parcela aqui, ó. É a resposta. Ah, se quiser calcular, bom, aí tem que ter uma calculadora, né? Lembrando que, no caso de uso de uma calculadora, se vocês fizerem o cálculo, vou fazer aqui bem, tem que inserir, né, o 1 em radianos, tá? E aí vocês vão obter lá π sobre 4 menos o logaritmo dividido por 2. Menos o logaritmo de 2 dividido por 2. Tá? Então, observa. Vou mostrar para vocês como é que o autor faz aqui no livro. Ele calcula aqui, ó, né, faz todas as técnicas, todos os cálculos intermediários, só que ele está dizendo, ó, que os limites de integração se referem a x. Né? Então tá lá, ó. Aí ele calcula e apresenta o resultado final, π sobre 4 menos 1 meio do logaritmo de 2. Né? Certo? Então vocês podem, se quiser, calcular, né, o arco, né, ó, cálculos. O arco cuja tangente é 1, é π sobre 4. Vou deixar indicado assim, ó, π sobre 4. É melhor do que usar as expressões resultantes de divisão, de números, né? E o 1 meio de logaritmo de 2, pelas propriedades do logaritmo, né, essa fração aqui, ó, só para explicar por que no livro ali ele... isso aqui pode ser escrito como logaritmo natural de 2 elevado a 1 meio. Então fica 2 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que o logaritmo da raiz quadrada de 2. Mas eu não vejo vantagem, né? Pode deixar escrito assim, tá? Então podemos escrever que esta expressão aqui é igual a π sobre 4 menos este fator aqui. Tá? Essas são só questões de opções de escrita, né, pessoal? Se deixar escrito assim, ó, não vejo problema. Né? Tem que lembrar que, se for calcular, se for executar numa calculadora, né, e essa primeira parcela aqui, ó, o 1 é 1 radiano. Então a calculadora tem que estar no modo radiano. Seleciona lá o modo, né? Tem calculadores que tem opções ali. Mode, aí o mode 1 é radiano, mode 0 é grau, não sei. Aí cada calculadora tem uma configuração. Aí seleciona radiano, entra com 1 e a função inversa da tangente, né? Ou a segunda função, aí depende da calculadora, pede para calcular o arco cuja tangente é 1, a resposta deverá ser π sobre 4. Nas calculadoras, essas científicas, essas que a gente tem aí até no próprio celular, geralmente ela vai apresentar o valor numérico. Né? Quer ver? Ó, se a gente fizer lá no site da Wolfram, a gente vai encontrar uma representação eventualmente usando o símbolo. Quer ver? Ó? O arco cuja tangente é 1. Né? Ó,
Então veja que ele escreve o símbolo, né, o valor numérico, né? Mas se tu colocar, se tu pressionar Enter, ele vai te dar outras possibilidades de representação. Ó, ele escreve como π sobre 4. Então essa forma de escrever é mais elegante, né? É mais bonito do que escrever 0, 78, 53, etc. Tá? É por isso que os autores preferem escrever dessa forma aqui. Certo? Então esse é um exemplo, né, de que o cálculo da integral por partes usada na integral definida, né? Vejam, ó, eu dividi, né? Primeiro calculei a integral indefinida e depois voltei para a integral definida lá no final. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? São muitos detalhes, vocês, né, fiquem à vontade para perguntar. Bom, eu não vou trabalhar com essas potências aqui, eu vou mostrar alguns exemplos quando tu tens algumas fórmulas que envolvem funções trigonométricas, né, e também outros tipos de produtos. Vamos pegar aqui, ó, antes de ver isso, vamos tentar fazer um exercício aqui para ver se vocês conseguem fazer. Tá? Vou selecionar aqui, ó, o exercício número 6 aqui do livro. Tá? Integral de x vezes cosseno de 2x dx. Vamos colocar aqui. E aí eu vou dar uns minutinhos para vocês e volto aqui depois. Vou botar aqui uma separação aqui. Exercício. Pular. Ó, integral indefinida de x cosseno de 2x dx. Tá? Então vamos lá. Vou botar aqui também. Fonte. Então, são meio-dia e 22. Tá? Vou deixar aqui uns 5 minutos e já retorno para apresentar para vocês aqui como é a solução usando a integração por partes. Tá? Tentem fazer aí, por favor.
Professor, tu tá silenciado. Tá? Então, vou repetir ali. Não tem problema. Ó. Então, tá. Então, vou explicar aqui, ó. Quero calcular essa integral indefinida de x vezes cosseno de 2x dx, né? Então, eu tenho essa situação que foi descrita ali no livro, ó. Eu tenho um polinômio vezes uma função trigonométrica. Então, o polinômio deve ser a escolha da função u, então u igual a x, e o dv, o produto da função trigonométrica cosseno de 2x multiplicado por dx. Tá? Então, eu calculo du, que é a derivada de x, que é 1, vezes dx, que é igual a dx. Então, quando du é igual a dx, tá? Essa é uma situação muito boa, porque simplifica o cálculo da segunda parcela, né? E o v, que é a integral do cosseno de 2x dx, eu preciso calcular por substituição, né? Porque eu tenho uma função composta aqui, então eu escolho, vou calcular, vou botar na outra página para ficar melhor enxergar. Eu escolho o u igual a 2x, o du igual a 2dx, então o dx é du sobre 2, então aparece esse 1 meio aqui, multiplicando a integral do cosseno de u du, fica 1 meio do seno de u, né? Ou seja, 1 meio vezes seno de 2x. Tá? Então essa é a integral do cosseno de 2x, 1 meio vezes seno de 2x. Este é o v, né, que eu substituí ali. Então veja, todos são cálculos intermediários, né? Então pela técnica de integração por partes, a gente faz u vezes v, ó, tá lá em cima o u, vou passar ali para baixo para ficar melhor. U vezes v, x vezes 1 meio do seno de 2x, está aqui, menos 1 meio, que esse 1 meio eu deixo aqui na frente, né? A integral de seno de 2x dx, né? Porque é a integral de v vezes du. O v é 1 meio do seno de 2x, e o du é igual a dx. Então esse 1 meio fica aqui na frente, tá? Então ficou 1 meio do seno de x vezes seno de 2x, menos 1 meio da integral de seno de 2x. Então esta integral aqui, novamente, eu vou aplicar a substituição de variável, né? A mesma, u igual a 2x, então o du é 2 vezes dx, e o dx é du sobre 2. Então esse du sobre 2 equivale a essa constante 1 meio aqui na frente da integral do seno de u du vezes 1 meio. A integral do seno de u é menos cosseno de u, então fica menos 1 meio do cosseno de u, ou seja, menos 1 meio do cosseno de 2x. Aqui eu não estou escrevendo as constantes de integração porque eu estou fazendo um cálculo intermediário aqui. O objetivo é só usar a substituição de variável para substituir ali na fórmula resultante da integração por partes. Então eu tenho calculada esta integral, né? Eu vou substituir. Vai ficar então nesta fórmula a integral do x multiplicado pelo cosseno de 2x. A primeira parcela não se alterou. Aí fica menos 1 meio vezes menos 1 meio do cosseno de 2x mais a constante de integração. Agora eu encerrei o cálculo das integrais em etapas intermediárias. Então eu introduzo aqui a constante de integração, simplifico esse menos 1 meio vezes menos 1 meio, né, e finalmente obtenho o resultado dessa integral indefinida, que é esta expressão aqui. Tá? Então é isso aí. Esta é a integral indefinida desta expressão calculada pela integração por partes, né, que vocês vejam neste exemplo, né, além da integração por partes, eu usei a substituição de variável 2 vezes. Né? Então isso é natural, isso é normal, né, o uso de mais de uma técnica de integração nestas expressões que envolvem funções trigonométricas multiplicadas por polinômios e se tiver uma composição, enfim. Tá? Então isso é bastante comum. Então vocês vão se familiarizar com estas substituições fazendo, né, exercícios para, digamos assim, começar a achar natural esse tipo de escolha. Então tem alguns exercícios que estão lá no plano de ensino, ó, desta seção aqui, ó,
integração por partes, né, eu sugeri o exercício de 1 até 9, né, desta página, que é a página 498. Por que eu sugeri de 1 até 9? Né? Porque são os exercícios que mostram de modo bem claro, de modo bem direto, né, estas questões de como é que eu escolho a função, enfim. Né, e o fato aqui, por exemplo, o número 5, que é parecido com o 6, tu vai usar a substituição de variável. Né? Então, eu sugiro que vocês façam pelo menos de 1 até 9. Quem quiser fazer mais algum dos exercícios que estão indicados, aqui pode eventualmente calcular. Por exemplo, aqui já no exercício 27, 28, aparecem integrais definidas. Né? Então, vocês podem fazer, se quiser, né, um exercício desse tipo, semelhante àquele primeiro exemplo que eu fiz em aula ali, de cálculo de integral definida, para usar a integração por partes e, ao mesmo tempo, a integral definida. Né? E lembrando que os exercícios de números ímpares têm as respostas lá no final do livro, vocês podem até conferir se acharem necessário. Né? E lembrando, né, reforçando que vocês podem e devem, né, devem no sentido assim de uma orientação, né, uma sugestão, reforçando a utilização do serviço da monitoria lá do LaPrey. Né? Então vocês devem até a monitora, o professor indicou exercícios tais, aqui me ajuda aqui na resolução. Né? Então eu acho que é interessante vocês fazerem isso. Né? Não sei se é pelo Zoom que eles atendem lá. Alguém já, ou na aula passada alguém falou que já usou. É, pelo Zoom. Aham. E aí funciona de modo parecido com o que eu estou fazendo aqui em aula, é isso? Aham. E ela desenvolve também no Word ali ou ela escreve no caderno? Como é que ela faz? Por exemplo, se vocês Tem pedem... as que eu usei, que eu fui, eles usavam no caderno com uma câmera. Ah, a Mas aí câmera o voltada Jefferson para tá falando ali no chat que tem uma que usa o Paint. Ah, o Paint, tá. Eu quero fazer uso do caderno, que é mais rápido, mas eu fiz uma compra de um celular, de um celular não, de um suporte, né, para fixar o celular, assim, para usar a câmera do celular, e até agora não chegou. Eu acho que peguei um período meio ruim, aí teve greve dos Correios, então está dificultando um pouco a entrega. Mas aí eu vou ter um recurso a mais, eu vou poder usar a câmera aqui do notebook e também a câmera do celular, aí vai tornar um pouco mais dinâmica aqui a apresentação. O celular tem essa vantagem, né? Pode direcionar para o caderno. Certo, pessoal? Mas enfim, a gente vai fazendo algumas melhorias aí com o passar dos dias. Então eu vou encerrar por aqui, tá? Então, conforme eu disse para você no início, talvez nem todos estivessem presentes, eu vou publicar na playlist ali o processamento então vai aparecer lá na playlist do YouTube as aulas a partir da aula de hoje, tá? E ali dentro do Moodle tá, né, deixa eu mostrar aqui de novo. Aqui, ó. Dentro do Moodle. Ó. Então aqui, ó. Isso aqui é uma playlist do YouTube, tá? Aí tu clica ali. Eu estou organizando ali a playlist. Tá? Ainda não há vídeos ali, né? Não, eu só organizei, botei um nome lá e tal. Então, na medida que eu for colocando os vídeos ali, vocês terão condições de acessar diretamente na playlist. Não precisa mais fazer o acesso dos vídeos separadamente. Vai ter um link só o da playlist. Tá? E dentro da playlist vocês vão selecionar o vídeo que interessa para vocês. Tá? Então é isso, pessoal. Na semana que vem a gente vai ver a continuação das técnicas de integração
A gente vai ver a integração de funções racionais, né, que tem ali a indicação no plano de estudo, no plano de ensino, as páginas do livro, onde tem divisão de funções, como é que a gente integra esse tipo de função, né, para encerrar essa primeira visão das técnicas de integração com as substituições trigonométricas, né, e aí, digamos assim, a gente vai estar mais ou menos, né, na metade do curso, onde depois a gente começa a ver outras aplicações, né, para depois, na parte final, iniciar o estudo de séries. Tá? Então, procure manter aí a organização de vocês para utilizar as técnicas de integração, porque à medida que a gente vai avançando, né, vai acrescentando novas técnicas, vocês precisam, como está aparecendo aqui na integração por partes, vocês eventualmente precisam da substituição. Quando aparecer as outras, vão precisar dessas duas. Pode ser que na integração por funções racionais, por exemplo, vocês precisem usar a integração por partes e a substituição de variável. Então, é importante, né, ir agregando as novas técnicas, tendo já conhecimento das anteriores, porque senão, né, vai ficar mais difícil de compreender. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Desculpe ali as falhas né, acabei me distraindo aqui na hora que eu retornei, mas eu acho que consegui contornar. Então, bom final de semana para vocês e até terça-feira. Bom fim de semana, senhor. Tchau, tchau.